Romanos 14, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor o come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo o que não provém de fé é pecado. Essa semana eu tive a oportunidade, na verdade, terminar a semana passada, na nossa conferência do Juntos em Cristo, e participei de uma mesa de debate teológico lá. Estava o pastor professor Franklin Ferreira, o bispo primaz da Igreja Nova Vida, o Walter McAllister, e eu. Nós três estávamos ali debatendo teologia no plenário da conferência, e logo depois ele me falou que tinha lançado um livro, foi feito propaganda lá do livro, sobre a história do pai dele, o bispo Roberto McAllister, que foi o fundador da Nova Vida. E eu achei o livro muito interessante, fui lá, comprei, né? E depois nós saímos para almoçar, o bispo, eu e mais alguns irmãos, Franklin, pastor Felipe, fomos almoçar e ficamos ali conversando o que quando os pastores se reúnem, conversam sobre igreja. A gente nunca fala sobre futebol, política, né? Você reuniu um pastor, você chamou um pastor para almoçar, você tem um almoço muito interessante. Você reuniu 2 pastores, você já tem um presbitério reunido, né? Você reuniu 3 pastores, você já tem uma confusão, né? E aí os 3 começam a discutir teologia, e assim aconteceu. Interessante que, aí eu peguei o livro, comprei o livro, e essa semana eu li o livro. Nessa semana, é um livro rápido, de 180 páginas, um livro muito interessante. Essa semana também eu acabei de ler um livro do Spurgeon, muito interessante também sobre vida pastoral.
O livro do Macalister conta a história, como eu disse, do pai dele, o bispo Roberto Macalister, fundador da Nova Vida. E lá ele diz sobre a tristeza do pai dele ao perceber que pessoas que converteram na igreja dele saíram e fundaram um movimento chamado neopentecostal. Não sei se você sabe, mas foi dessa igreja que saiu R.R. Soares, Edir Macedo e outros. Né? Não precisa de mais ninguém, né? Essa dupla já está boa. Então, a tristeza do bispo Roberto era ver que essas pessoas saíram de lá, não foram, e isso é um dado interessante do livro, em nenhum momento liderança daquela igreja, não foram consagrados como oficiais daquela igreja, nunca foram pastores daquela igreja, saíram como membros comuns e foram fundar as suas igrejas. Não receberam nenhum tipo de treinamento, nem nenhum tipo de oficialato nessa igreja. Bom, o livro narra a tristeza desse bispo, que num determinado dia estava decidido a voltar para os Estados Unidos. Ele não tinha mais o recurso da missão americana que o sustentava no Brasil, e ele disse para a igreja, e deixou isso claro, e ele disse à igreja: eu estou indo embora porque não temos mais recursos para nos manter aqui no Brasil, a missão que nos sustentava não nos sustenta mais. E o livro narra que um irmão se levanta no meio da igreja e diz: eu não entendo que essa é a vontade do Senhor, por esse motivo, o Senhor voltar, ir embora, porque não tem recursos para manter essa igreja. E naquele culto, naquele único culto, essa pessoa abriu a carteira e despejou todo o conteúdo que ele tinha na carteira de dinheiro ali naquele lugar, ali na frente, no púlpito da igreja. Sem o pastor pedir, sem o bispo pedir, ou qualquer outra pessoa. Foi um ato espontâneo desse irmão, dado o aviso que foi dado. Outras pessoas levantaram e fizeram a mesma coisa. O púlpito da igreja naquele dia ficou cheio de dinheiro, e de fato aquele dinheiro sustentou o bispo por muito tempo, ali com a sua família. E ele entendeu, o bispo, segundo a narrativa do livro, que por causa daquele gesto, que trouxe muita alegria ao coração dele, ele entendia que era vontade de Deus, então, por causa dos recursos levantados, continuar ministrando no Brasil. E assim continuou. O que essa história tem a ver com o texto? O texto vai falar de um momento em que existe conflito na visão de um grupo de irmãos da igreja com outro grupo de irmãos da igreja. Esse dia glorioso para o bispo lá dessa igreja foi também um dos mais trágicos na história dele, no ministério dele adiante. E aí o livro vai narrar exatamente o momento trágico que se sucedeu por causa desse evento. E eu vou deixar para o final do sermão. Só para gerar a curiosidade. Né? O texto nos mostra que existe um grupo dentro dessa igreja em Roma, que acha que a postura do cristão deve ser uma, e existe um outro grupo, que acha que a outra postura é a correta. Se você olhar o capítulo 13 da carta de Paulo à igreja em Roma, você vai ver que Paulo estava falando sobre a obediência às autoridades. Você olhar o capítulo 12, você vai encontrar Paulo falando sobre os dons. Então, de repente, ele deixa de falar sobre dons e fala da relação da igreja com o mundo, através das autoridades, e passa a focar a sua atenção para os problemas de relacionamento dentro da igreja. E Paulo diz que, gasta todo um capítulo, que a igreja não pode se esquecer de quem é o seu Senhor diante dos problemas de relacionamento. Interessante porque Paulo está em Corinto, quando ele escreve a carta a Roma. Ele está preocupado com a igreja, ele recebeu os relatos dos problemas que estavam acontecendo ali. Provavelmente Tércio foi a pessoa que Paulo ditou a carta, e Tércio copiou a carta, que foi ditada pelo apóstolo Paulo, e essa carta sai da cidade de Corinto e vai até Roma. E Paulo gasta todo esse capítulo preocupado com as controvérsias dentro daquela igreja. A pergunta que fica para nós é: como nós tratamos as nossas diferenças de fé e de comportamento na vida cristã com irmãos que são completamente diferentes daquilo que nós cremos e da nossa agenda como cristãos? Porque a Bíblia vai dizer
que nós entraríamos num momento de apostasia, e nós já estamos nesse momento. Eu não tenho dúvida que nós estamos começando um momento de apostasia na igreja. Apostasia é o abandono da fé verdadeira e a substituição dessa fé por outra fé, uma fé falsa. Nós estamos vivendo esse momento, e o que o inimigo tem usado muito no meio da igreja é um falso evangelho que nos distancia um do outro, obviamente porque o evangelho é falso, e ao mesmo tempo pode gerar no nosso coração um orgulho que vai nos distanciar dentro da própria igreja a qual pertencemos e que é verdadeira, ou que vive uma fé verdadeira. Então você tem dois movimentos que são perigosos aí. Primeiro, aquele de fora, que de fato necessita ser repudiado, mas também o perigo de, ao repudiar o que é errado lá fora, nós criarmos um problema de relacionamento dentro do nosso corpo mais íntimo. Bom, como igreja, o que esse texto vai nos ensinar? Que nós temos que priorizar na nossa vida a comunhão entre os irmãos. Que atitudes que a princípio parecem atitudes boas podem causar graves problemas à vida da igreja, como aconteceu na igreja Nova Vida, narrado pelo livro do próprio presidente hoje deste conselho que administra a igreja. Por quê? Conto para vocês. Por causa desse irmão que fez esse gesto com a carteira e que gerou todo esse montante de dinheiro, segundo o próprio livro narra, é provável que os que saíram dessa igreja criaram uma teologia neopentecostal do dê o seu tudo e Deus te dará em troca. E essa foi a maior tristeza, segundo o filho do bispo, no coração do bispo ao longo dos anos. Que um ato que parecia ser um ato maravilhoso, acabou sendo mal interpretado, mal teologizado e se tornou num projeto do movimento neopentecostal brasileiro que negocia a fé através de valores financeiros. Quantas vezes nós somos mal interpretados? Quantas vezes, querendo fazer o que nós achamos certo e que à luz da palavra de Deus é o certo, somos mal interpretados? Dá uma olhada aí, mantenha a sua Bíblia aberta e vamos caminhar. O apóstolo Paulo fala que essa má interpretação acontece porque um grupo se torna forte e um grupo se torna débil. Olha o que diz o versículo 1. Acolhei o que é débil na fé. Quem é débil na fé? Versículo 2 vai dizer, aquele que não come carne, que só come legumes. Gente, parece ridículo para nós hoje que uma igreja se dividisse porque um grupo é vegetariano e o outro grupo gosta de comer um churrasco. Mas nessa época isso era fundamental. As divisões que já vieram no seio da igreja aconteceram por coisas pífias. Por exemplo, quantidade de água no batismo. Já gerou divisão de igreja. Né? Se línguas são línguas de anjos ou de homens. Não é nem se existe dom de língua ou não. Se é de anjo ou de homem. Já gerou divisão na igreja. Tem uma igreja que não é presbiteriana nos Estados Unidos que se dividiu por causa do lugar do piano. A mocidade chegava no sábado e empurrava o piano para o lado esquerdo. E no domingo os mais velhos chegavam e viam o piano empurrado do lado esquerdo, brigavam com os jovens e empurravam o piano para o lado direito. No outro fim de semana os jovens chegavam para o seu louvor e empurravam o piano para o lado esquerdo. E assim a coisa chegou a tal ponto que um começou a discutir com o outro e a igreja se dividiu por causa do lugar do piano. Por isso que a gente coloca o piano ali, trava e ninguém mexe nele. É ordem pastoral. Né? Mas esses dias movimentaram a bateria. Então, como é que pode alguém chegar a um ponto de se distanciar dos irmãos porque come carne e o outro come legume? Porque a quantidade de água deve ser assim ou assado, né? Deve ser pouco ou muito. Como é que alguém pode julgar a fé de maneira tão débil? O texto vai dizer que nessa época, e 1 Coríntios capítulo 8, verso 10 em diante, explica claramente, as carnes, na maioria das vezes, estavam relacionadas ao sacrifício oferecido em templos idólatras. E por isso alguns irmãos não queriam comer carne,
Porque a origem dessas carnes vinham de sacrifícios a outros deuses, a Abon. Então aí você entende o motivo da coisa, da discussão. E por isso havia essa briga dentro da igreja. Mas existem aqui dois tipos de pessoas que são débeis, fracas na fé. A Bíblia vai dizer que Paulo chama o fraco na fé aqui de irmão. No entanto, Jesus Cristo vai chamar a fraqueza da fé como algo ilegítimo quando ela vem coberta com farisaísmo. Mateus capítulo 11, existe essa controvérsia no ministério de Jesus Cristo. Então vamos entender aqui a diferença das coisas. Em primeiro lugar, existe aquele que realmente, no coração, se preocupa com os detalhes. Mas existe aquele que no coração não se preocupa com detalhes, mas faz um cavalo de batalha em cima de pequenos detalhes apenas para criar confusão. Esse é o fariseu. E cabe a nós discernir quem é fariseu e quem de fato é débil na fé ou fraco na fé. Porque o fraco na fé tem que ser amado, cuidado e preservado. Mas o fariseu tem que ser repreendido. Foi isso que Jesus nos ensinou. Como é que nós vamos descobrir quem é fariseu daquele que de fato é fraco na fé? Versículo 1. Qual é a intenção daquele que está discutindo assuntos sobre a fé com você? Versículo 1 diz: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. A primeira coisa que nós precisamos entender é que a fé nossa, ela pode e deve ser uma fé em que você defende pontos de vista claros, mas não para discutir opiniões. Quando nós defendemos a nossa fé, se no nosso coração a nossa intenção é ganhar uma discussão, esta intenção é impura, por melhor que seja a sua doutrina. Mas quando nós discutimos a fé com alguém, a nossa fé, e o nosso objetivo é apenas ajudar essa pessoa a se aproximar de Deus, essa discussão é legítima. Então nós temos que tomar muito cuidado com as intenções do nosso coração quando nós vamos discutir a nossa fé com alguém. Porque ao invés de aproximarmos essa pessoa de Deus, nós vamos afastar essa pessoa de Deus. Quantas pessoas já estavam próximos a ter uma vida com Deus, a começar uma caminhada cristã e se afastaram porque num momento X alguém não foi sábio o suficiente para acolher aquele que é débil na fé? Quantas vezes, eu posso perguntar para você aqui, quantas vezes você estava tentando pregar o evangelho para alguém e chegou um amigo, uma amiga, um familiar, outro, quem sabe até um pastor? Não, pastor não erra, tem que trazer outro. E falou uma palavra que jogou tudo no chão. Jogou tudo no chão. Dá uma tristeza tremenda. Aí o apóstolo Paulo diz assim: quem discute, olha o versículo 3, quem discute, despreza. Ele diz: quem come, não despreze o que não come. Quem discute, olha o versículo 4, julga. Quem és tu que julgas o servo alheio? Quem discute, não respeita a opinião do outro. Versículo 5, cada um tem a sua própria opinião. Quem discute, diz o apóstolo Paulo, ele se coloca na posição de Deus. Olha o versículo 10 até o versículo 12. Quem és tu, pois, que julgas a teu irmão? Quem é você que despreza o próximo? Então o apóstolo Paulo chama a atenção: não faça isso, não discuta com o irmão na fé. É errado. Não é correto você entrar numa discussão com o objetivo de vencer o outro com intenções carnais. Ele diz assim: você deve expor a verdade sem expor o irmão. Você deve falar com sabedoria sem humilhar o próximo. Esse é o cuidado que nós temos que ter. Por quê? Porque a nossa comunhão, chamada para sermos um só, mesmo com um irmão diferente, deve estar pautada em algumas coisas. Versículo 3, dá uma olhada aí. Por que eu não devo desprezar aquele que é diferente de mim? Final do versículo 3, porque Deus o acolheu. Eu não posso desprezar a quem Deus acolheu. Ora, se Deus chamou essa pessoa para a comunhão, como é que eu vou, aqui com a minha opinião pessoal, jogar ele para fora? Eu não posso desprezar, porque, olha o final do versículo 4, porque é Deus quem
o sustenta. Final do versículo 4. Eu não posso desprezar, porque nós não vivemos por nós mesmos, nem para nós mesmos. Olha o versículo 7. Porque nenhum de nós, nem o forte nem o fraco, vive para si mesmo, nem morre para si. Eu não posso desprezar o outro, porque foi por ele que em Cristo morreu e ressuscitou. Versículo 9. Versículo 9 é claro. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Então, o texto nos chama a atenção para que a nossa agenda não permita em momento nenhum o desprezo com aquele que é diferente de nós. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 a 5. Vamos lá. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 a 5. Diz assim. Cuidado que a gente deve ter. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 a 5. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, que não tem um coração puro não. Olha o que o texto diz. Elas nascem da inveja, nascem da provocação, nascem da difamação e de suspeitas malignas. Vivem brigando, altercações sem fim. Por homens, vamos ver quem são esses, cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Esses não concordam com aquilo que Deus nos ensinou. Então a palavra de Deus diz assim, fuja desses. Nós não devemos andar com esse tipo de controvérsia, de discussão. A fé não se vence através de batalhas com argumentos. Não é por aí. A fé cristã, ela tem outro caminho para entrar na vida e no coração das pessoas. Volta lá para Romanos capítulo 14, verso 14, agora em diante. Se nós somos chamados por Deus para não julgar mais o irmão, para não ser tropeço para ele, também para não escandalizá-lo, o que é que nós devemos fazer então? O texto vai nos dizer, a partir do verso 11, no zelo não sejais remiços. Então a sua agenda deve ser de fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. O seu coração deve estar cheio de alegria da esperança. Você deve ser uma pessoa paciente na tribulação e na oração perseverante. Você deve compartilhar as necessidades daqueles que são irmãos em Cristo, que são santos, e você deve praticar a hospitalidade. Você deve abençoar aquele que perseguir você, abençoar e não amaldiçoar. Você deve se alegrar com aqueles que se alegram e chorar com os que choram. Por quê? Porque Deus nos chamou, versículo 16, para ter o mesmo sentimento de uns para com os outros. Para não sermos orgulhosos, mas condescender com aquele que é humilde. Não ser sábio aos nossos próprios olhos e não tornar a ninguém mal por mal. Nós devemos nos esforçar para fazer o bem, diz o texto, perante todas as pessoas. E se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. E quando alguém fizer algum mal a você, diz o versículo 19, não vingue a vós mesmos, antes entrega na mão do Senhor, porque Ele é quem vai resolver a sua questão. Olha, é um manual para a vida esse capítulo 14. É um manual para a vida. Só o capítulo 14 aqui é um manual. Bom, pergunta que não quer calar, o que é que eu levo para casa? Nós somos um povo que enfrenta conflito o tempo todo. Pode olhar na sua agenda. Nós enfrentamos conflito no trabalho, nós enfrentamos conflitos na escola, nós enfrentamos conflitos muitas vezes no meio da família, nós enfrentamos conflitos até mesmo de fé, quando as pessoas questionam nossa fé e as nossas motivações para servir ao Senhor. Como nós devemos responder a todos esses conflitos? Com humildade. Nós não precisamos entrar nas discussões que são propostas
para entrarmos. Nós não precisamos fazer da nossa vida um cavalo de batalha em todos os lugares que entrarmos. Nós não precisamos impor nossa opinião em todos os assuntos, em todo o tempo. É preciso que o cristão do século 21 descubra a singeleza, ao mesmo tempo que é firme doutrinariamente. Então nós temos uma posição firme, sólida, no Evangelho do Senhor Jesus. Alguém tem uma posição diferente, eu exponho aquilo que penso, não para vencê-lo com argumento, apenas para que ele saiba aquilo que creio, e quem sabe, para que ele tenha a elucidação do Evangelho, para que juntos possamos caminhar servindo ao Senhor. Mas, se em algum momento alguém começar com altercações, com discussões sem fins, que nada aproveitam, apenas causam divisão, é a hora de nós dizermos, chega, eu não vou discutir com você. Você já expôs o que você pensa, eu já expus o que eu penso, à luz do Evangelho, eu já expus o que biblicamente creio, vamos refletir e orar biblicamente sobre isso. Essa é a melhor saída. Porque até mesmo as atitudes boas, como eu contei a história aqui da Igreja Nova Vida, podem se tornar depois problemas, porque as pessoas podem deturpar aquilo que é uma iniciativa muito boa. E até quando isso acontecer, é hora de orar, entregar na mão do Senhor e falar, Senhor, o Senhor sabe, eu vou descansar, está na tua mão. Agora, o Evangelho será sempre defendido por mim, sem a intenção de criar celeumas no meio do povo ou divisão na igreja, apenas para expor aquilo que o Evangelho diz. Quando nós expomos o Evangelho, ele é claro, e aí nós nos alegramos com aqueles que se alegram, mas também choramos com aqueles que choram. Nós devemos caminhar dessa forma. Quando Simonton chegou no Brasil para pregar o Evangelho, já havia um outro missionário protestante no nosso meio, que era Robert Calley. E Robert Calley tinha uma maneira de agir diferente de Ashbel Green Simonton, que tinha vindo para plantar a igreja presbiteriana no Brasil. E Simonton, então, não gostou de algumas críticas que Calley fez a ele. E ele ficou sabendo que o Calley estava falando algumas coisas que ele não concordava. Então, um belo dia, Simonton visitou Robert Calley, bateu na porta da casa dele, e o Calley abriu a porta e ele disse assim, eu vim aqui para conversar com você. E os dois foram para uma sala e sentaram. E o Ashbel Green Simonton abriu um caderninho pequeno e disse assim, eu anotei aqui todas as coisas que eu não concordo com você, e eu anotei aqui as coisas em que eu acredito que você está errado biblicamente na pregação do Evangelho. Então o Calley se assustou e disse assim, vamos orar. E os dois passaram um bom tempo em oração antes de começar a discutir as suas opiniões. E quando terminaram de orar e de apresentar as suas opiniões um para o outro, os dois oraram de novo e se tornaram grandes amigos. E o Evangelho cresceu muito no Brasil, graças a Deus. Se hoje eu e você ouvimos o Evangelho, é por causa desses dois homens e do acordo deles na pregação do Evangelho. Como uma casa pode ter paz se existe discussão o tempo todo? Como uma empresa pode crescer se existe discussão nela o tempo todo? Como um estudante pode se sentir bem numa escola se existir discussão o tempo todo dentro de sala de aula? Como uma igreja pode ser um ambiente de amor se existir discussões nela o tempo todo? Como o Brasil vai ouvir o Evangelho de Jesus Cristo se nós começarmos a criticar demasiadamente uns aos outros no meio do Evangelho? Precisamos começar a pôr um pouco o pé no freio, orar um pouco mais, ter um pouco mais de paz no nosso coração e acolher ao que é débil na fé, ou quem sabe, até sermos acolhidos por aqueles que são mais fortes do que nós. Pode ser que nós um dia nos surpreendamos e nos descobramos como os débeis da fé, e alguém era muito mais forte do que nós. Mas, seja o que for, vivendo ou morrendo, para o Senhor o fazemos. Vamos perseguir a paz, orar e nos empenhar para sermos mensageiros da paz de Deus em todo lugar. Amém? Vamos orar. Queria que nesse momento de reflexão você fechasse seus olhos e pensasse um pouco sobre os seus conflitos,
as batalhas que você enfrenta no dia a dia, as dificuldades que você tem. Deus tem uma proposta de paz para a sua vida, a paz que excede todo o entendimento. Essa paz não é de uma igreja, essa paz é do relacionamento seu com Jesus. Quanto mais próximo de Deus você estiver, mais em paz você viverá. Muitas vezes nós nos achamos os donos da verdade. E a nossa opinião tem que prevalecer em todo momento. Nós não somos os donos da verdade. A verdade é Cristo. Nós apenas conhecemos aquele que é a verdade. Precisamos dizer isso para todas as pessoas. E convidar todas as pessoas a se aproximarem de Cristo Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Se você tem tido dificuldades em relacionamentos, se sua família tem passado por problemas assim, se você tem enfrentado problemas no trabalho, nas amizades, eu não sei como você entrou aqui, coloca isso diante do Senhor agora em oração. Fala: Senhor, cura meus relacionamentos. Eu não quero que as minhas palavras sejam mal interpretadas, eu não quero que as minhas atitudes sejam mal interpretadas. Eu quero, ó Deus, apenas viver em paz, deitar em paz e logo pegar no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Tem misericórdia de mim, Senhor. Ore nessa direção. Peça sabedoria a Deus, porque Deus diz: a palavra dá sabedoria a todos que lhe pedem, e nada impede o caminho da sabedoria na sua vida. Que tudo que você falar glorifique a Deus e edifique a vida das pessoas ao seu redor. Que tudo que você pensar glorifique a Deus e te conduza no caminho correto. E que todo o seu agir seja uma manifestação clara das mãos de Deus, tocando a vida daqueles que estão ao seu redor. Senhor, nosso Deus e Pai, somos aqui todos iguais aos pés da cruz de Cristo Jesus. Quebramos relacionamentos, machucamos pessoas que amamos. Falta-nos muita sabedoria, Senhor, no pensar, no falar e no agir. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nos dê essa sabedoria, não para nosso orgulho e vitória pessoal, mas para a honra e glória do Senhor, para que as pessoas, ao olhar a nossa vida, possam dizer: ali vai um cristão que tem intimidade com o Senhor, como Deus é bom, eu também quero andar ao lado do Senhor. Ó Deus, nós não queremos que as nossas palavras sejam interpretadas de maneira equivocada. Nós não queremos que os nossos gestos sejam interpretados de maneira equivocada. Conduze-nos, ó Deus, para relacionamentos saudáveis, duradouros, felizes, libertadores. Ensina-nos, Senhor, nessa jornada. Cada irmão e cada irmã aqui nessa noite. Que os nossos lares sejam lares repletos da Tua paz, alegria e a saúde que vem de Ti. Oramos pedindo a Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador.